Bom dia, meus amigos do canal Pinheiral em Foco. Agradeço a todos pela presença, agradeço a todos por terem vindo aqui para a gente continuar aquele assunto que a gente começou ontem. Lembrando que essa é a semana do aniversário do município, né? Hoje é dia 13 de junho de 2023 e essa é a segunda parte do vídeo que a gente começou ontem sobre o idiota no poder, o idiota na política. E hoje eu quero abordar nós, eleitores, porque observando a nossa cidade, a cidade de Pinheiral, eu percebo que a cidade parece que parou no tempo. Parou no tempo. Isso fala muito sobre o eleitor pinheiralense também. O que está acontecendo com a gente? O que nós esperamos dos políticos que nós elegemos? Porque eu lembro quando eu era criança. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu lembro quando eu era criança, eu ia fazer trabalho de escola nas Palmeiras, na casa de um amigo meu. Wagner, se você estiver vendo esse vídeo, abraço pra você, meu cara. Eu ia fazer trabalho nas Palmeiras, na casa de colega, bicicletinha, ia lá nas Palmeiras fazer trabalho de tarde. E era um bairro humilde, né? Ruazinha de terra batida, e as casas muito simples, muito humildes. Mas como eram essas casas? Eram casas em terrenos amplos, com quintal na frente, quintal atrás, um corredor de cada lado, e alguns quintais tinham árvore e tal. Assim, era um bairro amplo, bem menor do que é hoje, e com uma família morando em cada casa. Ótimo, super normal. Até aí, super normal. E isso eu tô falando do começo dos anos 90. Ao longo do tempo, esses meus amigos, essa minha geração que hoje está com 40 anos de idade, cresceu. Aí, vou imaginar que um casal desse, que lá no comecinho dos anos 90 tinha 2 ou 3 filhos, esses 2 ou 3 filhos cresceram e viraram 2 ou 3 homens e mulheres. E se casaram. E aí, um construiu em cima da casa dos pais, o outro fez um puxado na frente, construiu uma casa na frente, e o outro construiu uma casa do lado. Aquele terreno amplo que abrigava uma família, hoje abriga 4. Os pais, os 3 filhos e suas famílias. Cada uma dessas famílias, hoje, tem filhos que são jovens e adolescentes. 2 ou 3 filhos. Então assim, vamos fazer uma continha breve? Aquela família lá do comecinho dos anos 90, que era pai, mãe e 3 filhos, hoje cada um desses filhos se casou, né? Então são mais 3 casais, com mais 2 filhos cada um. Então são 3 casais, né? 6 pessoas, com 3 filhos cada um. Mais ou menos, 2, vai. Vamos botar 2 filhos cada um. Com mais 6 crianças, 6 jovens. 6, 6, 12, com mais o casal, os pais que sempre moraram lá, né? 14 pessoas vivendo no mesmo terreno. Só que essa terceira geração que veio depois da minha, que já são os filhos e netos, já estão na idade de começar a resolver sua vida também. Trabalhar e se casarem e constituírem suas famílias. E é essa geração que está sendo repelida. Está sendo repelida. Porque se você olhar as Palmeiras hoje, eu estou usando o exemplo das Palmeiras aqui, mas você pode aplicar isso a toda Pinheiral. Eu moro no Puxadinho, na casa do meu pai. Muitas pessoas que eu conheço fizeram isso. Construíram em cima da casa do pai, atrás, do lado, e vivem em puxadinhos na casa dos pais até hoje. Então essas famílias, essa nova geração, está sendo repelida ou para fora da cidade, morar fora de Pinheiral, arrumar trabalho fora de Pinheiral e conjunto habitacional fora de Pinheiral, ou faz um puxadinho no puxadinho. Assim, você está percebendo o problema que isso está virando? Já é e tende a piorar ao longo do tempo. Aquele Ribeirãozinho das Palmeiras lá, eu lembro de conhecidos meus que compraram terreno ali e começaram a construir. Compraram, entre aspas, né? Porque ali é tudo posse. E a casa do cara era assim, era 2 colunas na beira do ribeirão, um lajão, e ele começou a fazer em cima, que eu olhei aquilo e falei, cara, isso tende a dar um errado. Porque esse rio enche, essas colunas vão suportar o peso dessa casa? Não, vai, não sei o quê.
O que aconteceu? Essa pessoa morou nessa casa alguns meses, vendeu e foi embora de Pinheiral. Foi embora. Quem quer que seja que comprou essa casa, tá vivendo nela lá até hoje. Cara, aquilo ali é uma bomba relógio. E muitas pessoas vivem assim em Pinheiral, que são as pessoas que vivem em área de risco, tal, tal. Então, assim, o que você espera da cidade? Porque a cidade tá fazendo quase 3 décadas de administração e eu não vejo a cidade servir ao cidadão mais. Eu nunca mais vi um loteamento público, um loteamento ofertado, oferecido pela prefeitura para que as famílias construíssem com endereço, com água, luz na porta. Eu nunca mais vi isso. A última vez que eu vi isso foi quando Pinheiral ainda era distrito de Piraí, que é aqui nesse bairro aqui, onde o bairro IP. Tanto que os mais antigos ali tratam aquele bairro ali por mutirão, porque realmente foi um bairro que surgiu num regime de mutirão. A prefeitura de Piraí veio ali, passou a patrol, abriu ruas, loteou, entregou esses terrenos para que as pessoas construíssem. A rua principal ali embaixo recebeu algumas casas que foram feitas no regime de mutirão. Hoje elas estão todas diferentes, as pessoas foram construindo ao longo do tempo, mas na época eram todas casas iguaizinhas, telhadinho de 2 águas assim, um sobradinho na frente, e as famílias entraram para dentro e ótimo. Foi muito bem-vindo aquilo naquela época. Só que foi a última vez, há mais de 30 anos atrás. De lá para cá, eu não sei que freio de mão administrativo é esse, puxado, que Pinheiral tem, que impede o crescimento da cidade. Impede. E isso é muito culpa de nós eleitores. O que está havendo? É compra de voto? Eu estou vendo o vereador arrotando lá dentro da Câmara que aqui em Pinheiral há quem compre e venda votos. Assim, eu estou cobrando de quem faz isso. Eu faço coro com esse vereador para cobrar. Você tem feito isso? Porque talvez a culpa seja de quem faz isso. Porque a cidade não serve ao cidadão. Não serve. Serve aos eleitos. Então, as pessoas que se virem para construir uma em cima da casa da outra, as pessoas que se virem com serviços públicos que não atendem mais a cidade do jeito que deveria atender, por quê? Será que as pessoas que estão sendo eleitas são tão incompetentes assim a ponto de não terem assumido seus mandatos até hoje? Ou será que o cidadão troca o seu voto por um tapinha nas costas? Ou por uma roçada? Não sei, não sei. Quem faz isso é que tem que explicar o porquê que faz. Mas saiba que essa atitude respinga na cidade toda. Porque quem compra é canalha. E quem vende é canalha também. Então, assim, são os canalhas impondo ao resto da cidade um ritmo que atravanca todo o desenvolvimento da cidade. E Pinheiral, caso as pessoas não tenham percebido ainda, o grande potencial de Pinheiral são pessoas. São pessoas. Nada impede que um empresário venha se estabelecer em Pinheiral, ou que uma empresa venha se instalar em Pinheiral e gerar renda e emprego. Ótimo, seja bem-vindo. Mas o grande potencial de Pinheiral são pessoas. Pela proximidade com Volta Redonda, pela proximidade com Piraí, com a Dutra. As pessoas trabalham fora de Pinheiral e no final da noite vêm para casa. Sempre foi assim. Meu pai me criou assim. E eu trabalhei fora de Pinheiral durante muito tempo. Então, assim, não é dizendo que seja uma cidade dormitório, mas o foco de Pinheiral são pessoas. Lugar para criar seus filhos, para oferecer serviço público e conforto e bem-estar para as famílias. E isso não é um problema, isso não é um demérito. A pessoa pode perfeitamente trabalhar em Volta Redonda e as crianças estarem em Pinheiral com suas mães, estudarem em Pinheiral e consumirem produtos e serviços em Pinheiral. Nada contra. Nada contra. Isso não é demérito para a cidade. Pelo contrário, quem mora em Pinheiral consome serviços de internet, telefone, água, luz, esgoto, gás, supermercado, tudo. Todo o comércio, toda a indústria que vem atrás dessas pessoas se estabelece aqui, sabe, receita de sucesso garantido. Mas só que
Pinheiral parece que repele o cidadão. E repelindo o cidadão, repele o investidor, o comerciante, o empresário também. Também, pela falta de retorno, sabe? Do governo do município. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso não é bom. Isso transforma a cidade, que tem um potencial enorme, num curral eleitoral. Um curralzinho. E aí eu estou cobrando de quem se coloca como massa de manobra e gado eleitoral de seja lá quem for. Porque o comportamento é esse. O comportamento é esse. E não deveria ser assim. Não deveria. Eu fico vendo poceiros que chegam em Pinheiral, olha só que absurdo. Chega em Pinheiral, mete um moeirão, cerca, tal, daqui a pouco tá vendendo terreno de posse, vendendo de boca. Aí a pessoa pega, compra e começa a construir lá num lugar que não tem estrutura nenhuma, constrói uma casinha, tal, e daqui a pouco pede um relógio para a Light, não tem endereço. Não tem rua, não tem endereço. A Light exige que tenha documento público e tenha pelo menos um endereço para que seja instalado esse relógio. Não existe, porque o terreno é uma posse lá na Casa do Chapéu. Aí quer botar um hidrômetro, não pode. Aí o que acontece? Essa pessoa vai atrás de um vereador, pede lá um relógio, uma instalação d'água, e o cara mexe os pauzinhos dele. Talvez seja por isso a choradeira, né? Na época da SEDAI isso devia ser bem mais fácil. Pede lá um biquinho, lá uma pena, uma extensão de rede feita de qualquer jeito, para botar lá na porta do cara, um reloginho lá, ou então direto, sem relógio, sem medidor, sem nada, para que essa pessoa vote nesse vereador pro resto da vida, né? Vai lá na Light lá e arruma briga e consegue uma liminar para que a Light venha e coloque um relógio. Eu nem sei se isso é possível, mas puxa lá um bico de luz e põe lá na casa do cara para que o cara fique votando nesse vereador pro resto da vida. Então, assim, é interessante para o vereador que faz isso manter você na ilegalidade para tratar você como o gado eleitoral dele, curral eleitoral dele. E assim, eu não estou disposto a viver assim. Eu não estou disposto. Eu pago e você que vive nessa situação também paga seus impostos todos os dias em tudo que você consome, para que nós tenhamos um endereço, nós tenhamos uma rede d'água instalada de forma legal, um relógio instalado de forma legal, um carro de lixo passando, uma ambulância na hora que você precisa, indo até seu bairro, indo até sua casa. Você paga por isso. Você não está isento disso, sabe? Nós pagamos por isso e ficamos nos colocando na situação de me ajuda que eu te ajudo. E isso talvez isso explique o fato de Pinheiral ser tão freio de mão puxado. De Pinheiral não crescer para lado nenhum. Para lado nenhum. Só para cima, né? Mas para cima que eu digo é assim, o filho construindo em cima da casa do pai, que depois o neto vem constrói em cima. É um puxadinho eleitoral, né? Não é crescimento. É um puxadinho eleitoral. A situação que Pinheiral vive há anos. Isso não é de agora também, não. É há anos. Então, assim, eu estou trazendo essa situação para que a gente se blinde disso. Se blinde. Está chegando a hora aí, ano que vem. Vamos ver quem vai vir candidato aos cargos. Quem vai vir. Quem é idiota útil. Porque tem gente que é idiota útil lá dentro da administração pública. Nada me tira da cabeça que aquele barracão, né, que ficou lá em frente ao pronto-socorro lá 2 anos e meio, era idiotice útil. Tinha algum deputado, ou tem algum deputado em algum lugar que usou aquilo ali para torrar recurso público e justificar, porque não é possível. Eu gosto de pensar que o prefeito não privaria o cidadão do direito de ir e vir a troco de uma vontade, sabe? Alguém acima dele impôs a ele, vamos que eu tenho aqui uma emenda aqui pra gente fazer, vamos fazer? Aí ele fala por ele, sabe? Por que ele fez? É ele que tem que responder. Mas assim, eu acho que não foi feito sozinho. Até porque eu tô cobrando e ninguém responde. Ninguém. Eu não vi o Gustavo Tutuca,
responder por que aquele barracão tá lá. Ele é deputado lá embaixo lá. Ele tem poder de fiscalizar a atuação dos prefeitos no município. Ele é pago para isso. E por que o barracão tá lá no meio da rua até hoje? Né? Então, assim, tem outros vereadores também, mas tem outros deputados recém-eleitos aí, recém-eleitos, e que foram eleitos numa cidade que estava fechada com manilha, a Radial Leste, durante o auge da pandemia. Vocês lembram? Vocês talvez até saibam de quem que eu estou falando. É que esse cara é do PSB. Eu acho que o PSB, para mim, só faz mal. PSB, PT, PSOL, para mim, são partidos que só fazem mal. Só fazem por eles. Mas assim, eu não acredito que um cara que viu a cidade dele fechada com manilha, Radial Leste fechada, viu barreira, como é que fala? Barreira sanitária em rodovia federal, impedindo que as pessoas entrassem no município. Como que um cara num ambiente desse é eleito sem ter questionado essas atuações? Eu vi gente que não foi reeleita. Eu vi deputado de Volta Redonda que não foi reeleito. Foi cobrado em relação a isso e respondeu a cobrança com um bloco no Instagram, que, né, o cara é muito bom para jogar pra galera, mas quando você cobra, ô deputado, tá acontecendo isso e isso, por que não um requerimento de informação? Por que não perguntar os porquês? O cara responde com um bloco, né? É assim que é. É o cara do tapinha nas costas, sabe? Na hora de pedir voto, se coloca como seu amigo, te chama até por amigo, mas na hora de assumir o mandato, o cara ignora as demandas do cidadão. E assim, é desses caras que a gente depende, sabe? E o entorno, o trabalho deles falam sobre a atuação deles. Pinheiral fala sobre a atuação desses gestores públicos em Pinheiral, né? A cidade está muito bonitinha, está muito limpinha, tá, né? A cidade já teve bem pior na época do Camarão, mas poderia estar bem melhor, considerando que é um município de 30 anos de idade quase. Já deu tempo de fazer muito mais e não foi feito. Por quê? É eles que têm que dizer. E aos deputados federais em Brasília, também cabe esses questionamentos. Por quê? Tanto que a nossa região aqui não elegeu quase ninguém. Acho que não elegeu ninguém para Brasília nas eleições do ano passado. Por que essa falta de representatividade? Né? É uma pena, eu fico com pena, mas quem tem que responder os porquês são eles. Eu estou aqui só cobrando, só apontando o problema. Mas é complicado perceber que a gente parece que é manipulado, nós mesmo somos manipulados pelo interesse deles. E aqui eu estou deixando um alerta para uma nova leva de candidatos que vão vir aí, e com certeza dentre esses candidatos você vai ouvir todo tipo de papo torto. E é bom que você tenha a clareza de perceber quem é quem. E perceber por que e por quem eles estão lutando. Porque o cara que vem dizendo que vai, né, pedindo seu voto e pegando seu nome, que te oferece alguma coisa para você, já está começando errado. Já está começando errado, porque, né, o cara é eleito para atender, mesmo os que são eleitos. Vamos lá, é outro tema interessante também. Aqui em Pinheiral, 400 votos elege um vereador. São 9, né? 4 vezes 9, 36. Quer dizer, 3.600 votos fazem a nossa Câmara. Só que Pinheiral tem mais de 25 mil habitantes. Pinheiral deve ter mais de 10 mil eleitores. Vamos chutar aqui, 10 mil eleitores. Então, assim, menos da metade dos eleitores tem os seus candidatos tomando posse na Câmara. Só que quando o cara toma posse, quando a Karina Valim tomou posse, quando o Léo Barros tomou posse, quando o Demóstenes tomou posse, ele não está lá trabalhando só pelos eleitores dele. Ele está trabalhando por toda a Pinheiral, por toda a cidade, por toda a população de Pinheiral. Então não adianta ele, não, eu fui eleito na bancada X, eu vou atender aqui
as demandas do meu eleitor. Não. Você é um fiscal do executivo. Você tem que fazer o executivo funcionar, cobrar, questionar, fazer o executivo funcionar e trabalhar por toda a população. Quando eu chamar você no zap e falar, olha, está acontecendo isso, você tem que, obrigação sua é verificar o que está acontecendo, verificar que se o que eu estou te falando procede. É obrigação sua, você foi eleito para isso, né? Não é, não, agora eu trabalhei, eu tive voto, eu estou aqui, agora sou eu que mando no meu mandato. Não, não é não. Não, esse mandato aí é um mandato público. Você serve ao público, a todo o público, né? Não ao seu eleitor. Ao seu eleitor também, mas você serve a todos. E o prefeito, mais ainda. Mais ainda. Mas é bom ficar esperto com isso e já começar a olhar quem é quem, já começar a pesquisar quem é quem, para não se deixar enganar. Para não se deixar enganar nas portas da eleição, que agora já começa. Já começa a ver outdoor de candidato, um abraçadinho no outro, um abraçadinho no seu afiliado político, ou no seu padrinho político. Só que quando você pega o mandato desse vereador, é uma excrescência, sabe? É uma excrescência. Então, assim, cuidado. Cuidado com quem você vai direcionar a sua confiança. Não vou nem falar voto, não. Vou falar, cuidado com aonde você vai depositar a sua confiança. Para que daqui a 30 anos não tenha alguém continuando o trabalho que eu estou fazendo aqui e reclamando que Pinheiral permanece igual era há 60 anos atrás. Porque quando o governo para de servir a cidade, ao cidadão, ele estaciona e começa a se servir do cidadão, né? E aí a gente começa a ver, continua vendo o que já estamos vendo ainda hoje e até hoje. Tá bom, meus amigos? Mas assim, muito obrigado pela companhia de vocês e mais pra semana eu volto aqui com outros assuntos pra gente conversar, porque sempre surgem coisas novas, né? Sempre surgem ideias novas e é sempre muito bom vir aqui compartilhar e dividir com vocês. Fiquem à vontade para discordar, fiquem à vontade para apontar se existem erros na minha análise ou não. E eu estou sempre aberto aqui a ouvir vocês e a conversar e discutir os assuntos com vocês que são relevantes para toda a nossa cidade e para todo o nosso estado. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem todos bem, todos com Deus. Tá bom, meus amigos? E até a próxima. E tchau, tchau.